Boa tarde, gente da luta. Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um sábado, nosso quarto encontro do nosso curso Estudando o Livro, Alfabetização Humanizadora, Princípios e Funções dos Caracteres. Hoje nós vamos falar de uma partezinha, vamos conversar, né, estudar um pouco de uma parte do manual interessante e que todo mundo espera muito por essa parte, né, que está lá entre as páginas 15 e 32, que é exatamente sobre o uso, a manipulação do conjunto de caracteres. E para isso a gente vai discutir um pouco a manipulação das sílabas, das letras móveis, do alfabeto móvel, e para então entender melhor por que a troca de sílabas e alfabeto móvel pelo conjunto de caracteres, porque isso seria melhor para trabalhar com as crianças no processo de alfabetização. Sejam todas e todos bem-vindos. A palavra será com o Dagoberto em primeira mão e logo depois eu volto para conversar um pouquinho mais com vocês. Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma sessão do nosso curso, né? E hoje vamos discutir as unidades da escrita, tá bom? Eu espero que eu consiga responder as perguntas que foram perguntas não explícitas que vocês fizeram, né? Nos encontros anteriores, mas as perguntas que talvez estejam na cabeça de vocês, né, em relação a essa discussão em torno de sílaba, de alfabeto móvel, que são as letras maiúsculas, e os caracteres. Tá? Eu vou tentar, a minha intenção, eu suponho que vocês tenham lido o livro, né? E a minha intenção é tentar convencer vocês de que a sílaba não tem razão de ser, o alfabeto maiúsculo também ele tem as suas limitações e tem as suas funções, e aí entrar com os caracteres para tentar apontar por que nós consideramos, né, esses caracteres as unidades de constituição, de formação da língua escrita, ou da linguagem escrita, como a gente tem reforçado aqui. Tá bom? Então, a grande questão inicial, que eu diria, né, que está logo no começo da página 15, né, por que nós não vamos chamar de letras as pequenas figuras, né, que nós vemos nos materiais escritos? Historicamente, as letras sofreram mudanças. Elas eram inicialmente, né, 20 e poucas e foram mudando para cá e para lá, desde os fenícios, né, até passando pelos gregos, pelos romanos, até passar pela Idade Média e chegar hoje até aqui. Elas tiveram várias formas, que hoje nós sabemos, graças ao computador, que são as fontes. Existem muitas fontes, porque os homens inventaram fontes diferentes para uma mesma letra, de acordo com as situações, de acordo com o material, o suporte, havia uma escolha, né, de uma fonte específica. Aqui nesse primeiro parágrafo, né, eu queria dizer para vocês que quando eu coloquei ali letras, que eu e Adriano colocamos letras, são mesmo letras, com seus próprios nomes, mesmo que tenham fisionomias distintas, né? Em seguida eu coloquei lá maiúscula, né, A e as minúsculas. Quando esse livro foi impresso, a editora colocou tudo em uma mesma fonte. E nós tínhamos escolhido aí esses As com fontes diferentes, para que vocês vissem, né, que mesmo com fontes diferentes, isto é, figuras diferentes, o nome é o mesmo. Não é? Então é isso que eu queria destacar aqui, que não saiu como a gente queria, né, nesse momento da impressão. E nós só fomos perceber depois, né, da diagramação feita. Mas as letras, a gente pode dizer que elas são figuras.
cada letrinha daquela que nós temos hoje é uma figura estilizada de um objeto que foi pensado lá no começo entre os fenícios. Elas foram reelaboradas, mas são figuras. Então, toda letrinha é uma figura. Dentro dela não tem som. Não dá para, mesmo espremendo, não sai som. É uma figura. E toda figura é percebida pelos olhos. Esta é uma questão que nós temos que, né, já pensar. Porque qual é a nossa intenção aqui? Conceber a linguagem escrita como uma linguagem feita para ser percebida pelos olhos. Por isso, a linguagem escrita é feita com figuras. E não apenas com essas figuras que nós chamamos letras. Existem mais figuras na linguagem escrita do que as letras. As letras formam um conjunto, apenas um conjunto, e existem vários outros conjuntos. Esse conjunto de letras nós podemos chamar de caracteres letras, mas existem outros caracteres, os caracteres sinais, né, de vários tipos. Esta concepção, então, é que vai passar pela nossa discussão aqui, não é? Vocês logo veem, nós colocamos ali, não é, barra, dois pontos, vírgula, parênteses, numeração, o sinal de arroba e outros mais. E até esses vazios longos, como está aí no final da página 15, né? Se vocês estiverem com o material aberto, esses vazios longos são os espaços que ficam entre as figuras. Quer dizer, o espaço é um caractere. Isto é, o vazio é um caractere. E as crianças têm que entender que esse vazio, que parece que não tem nada, é importante para a diagramação, para a construção de toda a escrita, para que ela seja percebida pelos olhos. E vocês vão dizer, mas sempre foi assim? Eu diria, não, não era assim. Se vocês fizerem uma pesquisada no Google sobre as escritas em Roma, por exemplo, vocês vão perceber que elas eram escritas com letras maiúsculas. Os monumentos, né, que os romanos criavam, aquelas grandes placas as peças de pedra, né, elas recebiam as letras maiúsculas. E para separar uma palavra da outra, eles colocavam uma bolinha, um sinalzinho, um ponto. O mesmo sinal que a gente vê de vez em quando em algumas placas mal escritas, né, nos quintais, dizendo que, né, cuidado com o cachorro bravo, mais ou menos assim. O pessoal coloca um pontinho porque acredita que o espaço não seja suficiente para demarcar uma palavra de outra, porque o espaço não é nada. Então as pessoas colocam o pontinho reproduzindo os gestos romanos, porque o espaço tem que ser marcado. E, na verdade, não é preciso. O espaço foi um caractere criado na Idade Média. Porque depois dos romanos, a escrita das línguas não romanas, né? Porque você sabe que os romanos invadiram a Alemanha, invadiram, né, a Inglaterra, invadiram a Espanha, Portugal, França, e a língua latina começou a ser escrita toda grudadinha, como as crianças fazem hoje. Tudo grudadinho. E por que era escrita, a linguagem era escrita sem separação? Ora, simples. Porque tudo se baseava na oralidade. Se escrevia conforme a oralidade. Se na oralidade não há espaço, não há necessidade de colocar um espaço na escrita. E isso dificultava para quem? Para os monges que faziam as cópias. Eles olhavam o livro e iam colocar, copiar, né, um novo livro, porque não havia xerox, claro, né? E era preciso fazer, então, cópias de livros. E era difícil para ver e separar. Era muito difícil, porque era tudo grudado. Eles, aos poucos, então, um monge aqui, outro ali, eles começaram a separar trechos para facilitar essa pegada do olhar, essa sacada do olhar. E aí começou a aparecer o espaço em branco, né, entre as palavras, mas não entre as palavras inicialmente, entre conjuntos de palavras, porque cada monge tinha um critério para fazer o corte. Eles não sabiam onde separar.
cada um fazia a sua maneira, de acordo com os sentidos, geralmente, ou de acordo com o conjunto sintático. Aos poucos, com a evolução, isso foi ficando mais ou menos padronizado até chegar ao conceito de palavra. Então, nós temos o conceito de palavra graças ao espaço em branco. Esse conceito de palavra não aparece na oralidade. Quando vocês falam, né, com professoras em palavras para as crianças, palavras orais, numa sequência, elas não sabem onde começa uma palavra e onde ela acaba. O que vai levar a criança a conceber o que é uma palavra é a escrita, é o espaço em branco. Então, ele não pode ser negligenciado de maneira alguma. Ele é um caractere. É isso que eu estou querendo dizer. Veja como é importante. Então, as letras, né, elas sozinhas, elas não conseguem compor um texto. Nós sabemos disso. Esse texto que vocês têm diante dos olhos, né, aí quando vocês abrem, não tem só letras. Tem um monte de sinais, entre eles o espaço em branco. Então, as letras não conseguem dar conta da escrita. Vão pensando já. Se elas não conseguem dar conta da escrita, como é que as crianças vão aprender a escrever? Se eu só ensinar letras para elas. Ora, os gregos, agora eu vou tentar explicar por que na evolução, não é, passou a se usar essa relação entre letra e som. Os fenícios, eu não estou falando nada de que vocês talvez não saibam, porque o construtivismo bateu muito nessa tecla. Né? Os fenícios, eu estou falando de mais de 2.000 anos, né? Quase 3.000 anos, 4.000 anos. Os fenícios, eles inventaram uma escrita com consoantes, que eles chamavam de consoantes. Consoante não é o nome de uma letra. Consoante é o nome de um fonema, de um tipo de fonema. É o nome de um som. É um som, não é, que soa com o outro. Então, a consoante é um som. Veja, não estamos falando de escrita, estamos falando de som. Aí os fenícios pegaram uma letra, inventaram uma letra, isto é, uma figurinha, para poder corresponder a um som. Mas a escrita é uma figura. A letra que eles elaboraram é uma figura. E eles só elaboraram letras para representar um som, consoante. Vogal não. Os gregos, depois, acabaram formando um império, dominando os fenícios, e tomaram dos fenícios esse tipo de escrita que os gregos não tinham. E eles viram que os fenícios usavam esse tipo de correspondência, pegavam uma figura para corresponder a um som consoante. Mas por que os fenícios não representavam o som de vogais? E eles disseram, bom, os fenícios falaram, não precisa, porque quando a gente sabe o sentido, quando a gente olha, a gente diz a palavra, porque a gente tem a referência, não é, do sentido da oralidade, então não é preciso colocar. Mas os gregos disseram, não, vamos colocar. E inventaram umas letrinhas, porque eles sabiam que tinha alguns sons que não eram consoantes, eram os soantes, os mais claros. Por isso que os fenícios não colocaram, eram os mais claros, que eram os sons vocálicos. Aí os gregos colocaram, né, umas figurinhas chamadas de vogais, mas vogal não é o nome da figura. Vogal é o nome do som. Eu estou querendo marcar bem som e escrita. Bom, depois, mais tarde, ao longo dos séculos, quando a Idade Média, quando eles começaram a separar as palavras, eles começaram também a inventar maiúsculas e minúsculas. Se vocês virem a escrita romana, só tinha maiúscula. Só maiúscula. Por quê? Para representar o som. E na Idade Média, quando os monges começaram a trabalhar com a escrita, e lá mais ou menos no século X, quer dizer, não faz muito tempo não, 1000 anos só, começaram a colocar maiúsculas e minúsculas. E as maiúsculas começaram a ter uma função. Não aquela função antiga de representar o som, mas a função de indicar um nome de algum lugar, de começar uma oração.
Então, as maiúsculas começaram a ter sentido. Elas perderam, então, aquela função única que era de representar uma consoante ou representar uma vogal. Portanto, passaram a ter função, uma função diferente, que não é a função de representar o som. Isso começou a mudar ao longo do tempo, até quando nós chegamos em Gutenberg. O Gutenberg foi em 1400 e pouco, né, quando ele inventou a imprensa. 1400 também não faz tempo. Né? São 600 anos. O Gutenberg pensou, né, olha, os monges ficam copiando os livros. Vamos inventar uma maneira de imprimir, não é? Reproduzir da mesma maneira e colocando um tipo de letra, um tipo móvel, padronizado para todo mundo. E aí nasceram os caracteres. As letras antes eram predominantes, porque bastava escrever com letra, sem pontuação, ou com a pontuação variável, ou sem espaço em branco. Depois aparece o espaço em branco, e por fim Gutenberg elege o tipo móvel, o caractere. Então as letras perdem a sua hegemonia e os caracteres ocupam o lugar da linguagem escrita. Ora, as letras, até hoje, nós queremos que elas representem os sons. E as letras são caracteres. Todos os caracteres, inclusive as letras, representam, indicam sentidos. Os sinais, todos os sinais que vocês têm, ou essas letras que receberam um risquinho em cima, um chapeuzinho em cima, todas essas letras, elas são diferentes entre si e todas elas indicam sentido. Vocês podem perceber que para indicar a diferença entre uma e outra, um sinal dá uma grande diferença e muda o sentido de uma coisa. Isso quer dizer que os caracteres indicam sentidos, o espaço indica sentido, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação indicam sentidos, não indicam sons. Então, as letras, elas perderam essa função de indicar sons, porque os outros caracteres também não indicam sons. Eu diria que até as letras também não indicam. Nós escrevemos letras que não têm som, como o H, mas nós escrevemos letras que parecem que têm sons em algumas palavras, mas em outras não. Nós podemos, né, pensar nisso. Então, as letras, né, os tipos móveis criados pelo Gutenberg, né, esses tipos móveis inauguraram a grande era, que é a era dos caracteres tipográficos, que foram incorporados pela Revolução Digital. O Word trouxe para o nosso mundo o mundo dos caracteres. Como eu disse em encontro passado, né, todos os nossos textos são medidos por número de caracteres, nunca por letras. Caracteres com espaço ou sem espaço, mas são sempre caracteres. Então, nós passamos a entender que a unidade da escrita não é mais a letra, são caracteres. E isso é importante. Unidade da escrita. Não é. O que é que nós queremos ensinar para as crianças? Eu sempre digo que não é apenas a linguagem escrita, é o ato de escrever e o ato de ler. São dois atos culturais. Mas eu vou deixar a discussão da questão do ato para discutir apenas a linguagem escrita. Nós queremos ensinar para as crianças a linguagem oral ou a linguagem escrita? Claro, vocês vão dizer a linguagem escrita. Pois é. Se é a linguagem escrita, qual é o material, qual é o órgão da visão que elas têm que usar? Aquelas que sabem ver, os olhos. Aquelas que não sabem ver, o braille, não é? O material do braille. Então nós temos, não é? Nós temos a escrita, a escrita, a referência dela é a própria escrita. E que nós temos que ensinar a escrita tal como ela é. Isto é, as crianças têm que aprender
a escrever vendo a escrita, vendo os caracteres, vendo como eles estão dispostos nas páginas e os sentidos que eles trazem. E não aprender a ouvir um som desprovido de sentidos e colocar as letrinhas que correspondem a esses sons. A referência da escrita é ela mesma, não é a linguagem oral, não são os chamados não unidades, elementos da linguagem oral. Eu estou usando a palavra elementos, unidades, que vocês vão ver aqui, né, pensando na discussão da conceituação de Vygotsky. Ele diz, quando se pronuncia o som sem sentido, eles são elementos. Quando nós dizemos os sons concatenando e pensando, como eu estou falando aqui, eu estou compondo unidades. As unidades fazem parte do todo. E as unidades têm um sentido. Tudo que eu estou falando agora é uma composição de sentidos. Eu uso unidades para compor sentidos. Vocês estão ouvindo sons, mas estão ouvindo sons com sentido. Se eu disser sem sentido, ou se vocês não conseguirem compreender o que estou dizendo, toda essa cadeia de sons, cada unidade não, cada partezinha vai se transformar num elemento. Então, eu diria que o fonema é um elemento. Quando os documentos oficiais insistem para que se coloque uma letra, nada de caractere, letra, correspondendo a um som, a um fonema, é simplesmente trabalhar com uma letra como um elemento e um fonema como um elemento, uma relação entre elementos. Eu diria que a escrita também não é uma relação entre a unidade escrita e a unidade oral. A escrita tem a sua própria unidade, os caracteres. E esta é a questão, né, fundamental. Bom, vou pensar, olhe para as crianças quando elas estão escrevendo. Eu estou aqui na página 16 ainda, né? Pensem. Vocês, quando elas estão murmurando, vocês podem pensar que elas estejam procurando o sonzinho. Supostamente, né, elas estariam procurando o sonzinho porque essa ideia que nós temos como adultos. Mas quando nós passamos para elas a ideia de que a escrita tem que ter sentido, que elas têm que escrever alguma coisa para alguém, ou para nós mesmos, né, professores, elas estão tentando escrever os sentidos. Então, o que se passa na cabecinha delas? Elas, como eu disse outro dia, elas não são linguistas para poder separar um sonzinho, que é o tal da consciência fonológica, né? Isolar o som. Até os linguistas têm dificuldade. Imagine uma criança isolar um som. Elas não estão pensando no som, gente. Elas estão pensando no sentido. E no sentido, elas estão pensando que letra eu vou colocar aqui, que caractere eu vou colocar aqui, que letra caractere e quais outros caracteres. Eu coloco o espaço branco aqui, eu não coloco. Coloco essa vírgula aqui, eu não coloco. Coloco esse ponto aqui, eu não coloco. E por que ela faz essas perguntas? Porque nós estamos apresentando a essas crianças a escrita dos materiais, a escrita em todos os suportes, nos livros, nos cartazes, nos outdoors, né, nos materiais que circulam em sala de aula, nos panfletos, em tudo mais, nas poesias, nos contos. Nós estamos apresentando a escrita. Portanto, ela vê os caracteres. Então, ela pensa em caracteres. Que caractere que eu uso aqui? Um caractere letra, o caractere branco, o espaço branco e o caractere sinal. Pensem que elas estão pensando nisso e não no som. Nós é que as levamos a pensar no som. Mas elas são seres humanos, inteligentes, e elas estão tentando dar sentido para o que elas estão colocando no papel. Ora, pensem um pouco, né, se elas não estão fazendo isso. Desconfiem. E desconfiem, prestem atenção nas pequenas perguntas que elas fazem. Por que, professora, coloca assim? Por que isso aqui? E vocês vão perceber que as perguntas delas, como já disse antes, né, precisam ser observadas, pensadas, porque elas estão indicando alguma coisa para a gente, indicando que elas estão procurando a referência na oralidade e não do som. Elas estão pensando
não estão pensando na pronúncia do som, mas o que elas querem escrever, que letras elas vão usar, porque o que elas têm que usar para escrever? Letras, mas só letras? Não, letras e os caracteres, os outros caracteres que não são letras. E por quê? Não é? Eu vou avançar um pouquinho, né? Na página seguinte, eu vou fazer as indicações ali, né? Que aqueles sinaizinhos indicam sentido, né? As aspas indicam sentido. Vocês usam muitas aspas quando escrevem. E as pessoas, quando eu vejo na televisão, não é? Quando eles vão falar um texto, né? Isso acontece na Globo com frequência, eles falam assim, abrem aspas, e aí falam uma coisa, fecham as aspas. É, eles têm que dizer, porque as aspas são caracteres da escrita. Não tem na linguagem oral. E nós temos que ensinar as crianças a escrita. E as aspas têm sentido? Tem. Não são sinais secos. Elas têm uma razão para estar ali, não é? Bom, eu queria agora, não é, avançar um pouco mais para comentar, não é, sobre a questão da sílaba. Por que não sílaba? Não é simplesmente dizer assim, não, sílaba está proibido. Isso aconteceu, eu me lembro muito bem, quando chegou o construtivismo. Né? Quando o construtivismo veio, o que é que estava posto nas escolas? O que é que todo mundo fazia? Dezenas de anos, durante dezenas de anos. Era aquela cartilha que vocês conhecem, ou que já nem vem mais, né? As cartilhas com as famílias silábicas. Mas algumas só, algumas. E o construtivismo veio e falou, não, cartilha não, sílaba não, é, é letra maiúscula. A expressão alfabeto móvel não apareceu de cara, não. Ela foi aparecendo com as práticas na escola, porque era preciso mostrar para as crianças como escrever, mexendo com todos os dedos, e não apenas só com lápis. E aí apareceu o tal alfabeto recortado, que seria, né, chamado alfabeto móvel, porque tem mobilidade. Mas por que a sílaba? E até hoje, né, muitos professores dizem, não, sílaba tem que ser, porque sem sílaba não dá para escrever. Eu já disse outro dia, o inglês não tem sílabas. E outras línguas também não têm sílabas. Agora vamos à questão fundamental. Qual é a referência para ensinar a escrever e para ensinar a ler? A linguagem escrita. Do jeito que ela está nos suportes, papel ou tela. E a linguagem escrita é uma composição de figuras. Cada letra é uma figura, cada palavra é um conjunto de figuras separadas por um espaço em branco, e essas figuras, todas elas têm sentido, e o sentido de uma palavra não se esgota nela. As palavras trocam sentidos entre elas no texto. Uma empresta um pouco de sentido para a outra. Então, elas estão interligadas por sentidos. E todas elas formam figuras. Ora, essa é a referência. É isso que nós temos que ensinar para as crianças. Portanto, elas têm que ver e lidar com sentidos. Não é a linguagem oral a referência. Então, vamos voltar à questão. Qual é a unidade da escrita? O caractere. Não é a sílaba. E por que não é a sílaba? Simplesmente porque nunca foi. Quando eu contei a história dos gregos aqui e dos fenícios, rapidamente eu falei de letras, figurinhas chamadas letras, que foram se modificando para corresponder a um som consoante e a um som vogal. As letras, elas não são nem consoante nem vogal. As letras são letras, caracteres letras. Vogal é o nome de um som. Consoante é o nome de um som. Então, os gregos inventaram a unidade da escrita inventaram as letras como unidade da escrita. Isto é, como é que você vai escrever? Uma criança grega vai perguntar para o professor, né, para um adulto. Ele diria, ora, nós vamos pegar esses 20 e poucos sinais e vamos trabalhar com eles para poder ensinar.
para poder escrever. A unidade da escrita do começo, da chamada escrita alfabética, que vocês falam, que os documentos oficiais falam, a escrita alfabética foi inventada pelos gregos porque eles introduziram essa letra que corresponderia ao som vogal. Então, os gregos trabalhavam assim. Eles herdaram dos fenícios. Então, para escrever, para eles, bastavam apenas 20 e poucos sinais, chamados letras. Então, quem é que inventou que não poderia mais se trabalhar com letras e inventaram uma maneira assim estranha? Falaram, não, vamos abandonar as 20 e poucas e vamos pegar milhares. Milhares eu estou me referindo às sílabas. Porque as sílabas são milhares. Em português são milhares de composição. E as sílabas, elas são milhares de composição onde? No som. Quando abrimos a boca, a unidade mais clara, como eu disse outro dia, é a sílaba. E no interior dela estão as unidades menores, são os fonemas. Então, sílaba, fonema, vogal, consoante, são conceitos da linguagem oral, não da escrita. Dá para falar sem sílaba? Não dá. Porque a gente mexe com a boca e vai jogando conjunto de sons para fora. Esta é a unidade. Mas a escrita não tem essa unidade, porque os homens não inventaram essa unidade para a escrita. Não usaram essa unidade para a escrita. Os gregos sempre usaram as letras. E os homens que vieram depois usaram as letras, porque as letras são poucas para serem manipuladas. E as sílabas são milhares. E o que é que nós fazemos? E as sílabas não pertencem à escrita. As sílabas pertencem à oralidade. Então, eu insisto, esses nomes que eu estou dizendo são da oralidade. A escrita não tem essas coisas. A escrita tem caracteres, letras. Eu até vou fazer eu já vou voltar ao assunto, mas eu vou fazer um parênteses, né? Quando eu fui para fora do país, né? Eu e a Adriana andamos em Portugal, escolas na França e mesmo recentemente na Itália, né? As pessoas nunca falam, né? Eu já disse outro dia, não falam. Coloca o A, coloca o B, coloca o C, que letra é, coloca o O. Não falam isso, eles falam A, L, A, B, A, C, A. Eles usam o artigo A, porque se refere à letra. E nós, aqui no Brasil, falamos O. Coloca o O. Mas que O? Por trás disso está a nossa cultura de mandar as crianças colocarem o som. Então nós falamos, coloque o som A aí, coloque o B, coloque o C. Ao invés de dizer, olha, aí é a A, aí é a O, aí é a B, que é a letra. Agora, quando é que nós vamos mudar isso? Pensem, né, sobre isso, pensem. Se vocês não deveriam mudar isso quando falarem com as crianças. Bom, voltando, né? Ora, a sílaba, então, é é oral, não é da escrita, e ainda tem um agravante, sabe? Como eu disse, é a quantidade. Além de ser um elemento da oralidade, e não da escrita, ela ainda tem o agravante de ser em quantidade, em milhares. E as nossas cartilhas, nossos manuais, colocavam algumas sílabas chamadas sílabas simples, que é uma letra que correspondia a uma consoante, com uma letra que correspondia a vogal, não é? Só ali algumas dessas lições, uma outra sílaba que eles chamavam de complexa, porque esse nome não existe, foi inventado pela escola, chamado de complexa, né, que é misturar duas consoantes com uma vogal, né, duas letras que representam consoante com uma letra que representa a vogal, e aí dava para a criança
algumas dessas sílabas. Algumas. E o resto, a criança deveria se virar para aprender. Isto é, nós não ensinávamos nada, ensinávamos pouco, e as crianças fracassavam porque nós não fazíamos bem o nosso trabalho. Ensinando um elemento, né, que eu não quero chamar de unidade, um elemento, porque ela não tem sentido, um elemento da oralidade, e um elemento da oralidade que são milhares na nossa pronúncia, e a gente colocava para as crianças algumas só. Então, nunca, gente, nunca a sílaba foi uma unidade da escrita. E nós não ensinamos quase nada. As letras nós damos todas, as sílabas não. Damos um pouco só e deixávamos, né, que elas se virassem. Então, quem trabalha com sílabas, repense. Né? Quem trabalha, repense. Repense, veja se esse elemento pode ser usado com as crianças. Historicamente, nunca foi. Foi só na escola. Bom, quando chega o construtivismo, como eu disse, o construtivismo vai mudar a unidade. Não, a unidade não é a sílaba, não, gente. Mas o construtivismo mantém a mesma relação. Ele vai dizer, olha, a gente tem que escutar uma parte da oralidade e colocar aqui. Aí as crianças vão colocar uma letra, como os feministas colocaram, para uma sílaba. Depois eles vão colocar mais uma letra para compor toda a sílaba, como fizeram os gregos. Mas sempre a visão do construtivismo é de um segmento da oralidade, sempre subordinando a unidade da escrita com a oralidade. E, na verdade, a unidade da escrita é uma unidade independente. Não tem sinais na oralidade. Esses sinais todos que eu estou falando não tem na oralidade. Portanto, não dá para escrever só com letras e pensando na oralidade. O que a gente está propondo aqui é que haja uma separação no aspecto material entre a escrita e a oralidade. A escrita tem a sua unidade, que é o caractere, e a oralidade tem as suas unidades. Quando eu falo unidade, sempre sentido. A sílaba, que é maior, e o fonema, que é menor. Mas dentro do fonema ainda tem outras menores, que os linguistas chamam de alofones, variantes desse fonema. Mas isso está no reino da oralidade, e não no reino da escrita, não no campo da escrita. Ora, o que o construtivismo fez? Mudou apenas a manipulação de uma unidade. Ela pega a letra e não a sílaba. Mas ela mantém um vínculo com a oralidade. Qual é a função? Por que se usa, então, letra maiúscula no construtivismo e a letra maiúscula para escrever os documentos oficiais também insistem, né, um pouco nisso, mas um pouco também na sílaba, né, porque os documentos oficiais se baseiam na oralidade. Mas por que o construtivismo usa a letra? Usa apenas como uma função. Todas são maiúsculas. A função delas é apenas de representar um fonema. É isso que prega, não claramente, mas é isso que está na base, né, dessa teoria que propõe o uso das maiúsculas. E essa prática, que é largamente praticada, né, nas escolas brasileiras, elas têm por trás essa explicação. As letras servem para representar um fonema. Portanto, elas têm que ser, sendo maiúsculas, não há problema. Aí as crianças não aprendem as funções das maiúsculas, não aprendem as funções dos caracteres, e acham que dá para escrever a linguagem escrita apenas como letras, e não dá. E não colocam os espaços em branco. Aí vocês encontram as escritas chamadas hipossegmentadas, que o construtivismo usa essa expressão, né? E os linguistas também. Não segmentadas, não recortadas, ou hipersegmentadas, que cortam onde não deveriam cortar.
porque eles estão na mesma posição dos monges. Os monges não sabiam onde colocar o espaço em branco. E as crianças fazem a mesma coisa quando vão escrever. Mas os monges, lembrem, eles não tinham a referência da escrita com os espaços. A escrita era chamada de escrita contínua, tudo grudadinho. Eles não tinham os olhos, eles não tinham experiência, eles não tinham fora uma visão de uma escrita recortada. Então eles julgavam o recorte, faziam o recorte como eles achavam. Mas hoje as crianças nossas, elas têm, nós temos materiais abundantes de escrita fora da escola e dentro da escola, e os de fora podiam ser levados para dentro da escola. Porque aí elas podem ver e a gente pode discutir com elas por que tem um espaço em branco ali. Os monges não tinham. Só que a gente coloca as crianças na mesma condição dos monges. Nós não oferecemos a escrita para elas como referência. A gente oferece o quê? A cadeia sonora. A gente fala, escreva como você fala, escreva do jeito que você fala, olha o que eu estou falando, escute o que eu estou falando, né? Escute o que eu estou falando. Então elas têm uma cadeia sonora como referência. Aí elas se perguntam, onde é que eu vou cortar? Por que eu vou cortar? Onde eu vou colocar o espaço em branco? Onde eu vou colocar os outros sinais, os outros caracteres? Vejam, a gente tem que oferecer a escrita da vida, a escrita como está, está nos papéis, e chamar atenção para as crianças, discutir com elas. É isso que, na aula passada, as meninas tentaram mostrar para vocês na descoberta do texto. As crianças vão lidando com os textos para compreender os sentidos e compreender a formatação de um texto. Todos os seus sinais são importantes, todos os caracteres são importantes. Eu me lembro bem que uma disse, a primeira letra da palavra não é importante. Todas são. Mas nós insistimos que a primeira é. Todas são. Então, todos os caracteres são importantes na formação da escrita. E quando se usa a letra maiúscula, se anula tudo isso. Se vincula com a oralidade e as crianças não sabem onde colocar, como recortar. E mais ainda, aí a gente ensina que elas têm que escrever de acordo com a maneira como elas pronunciam. Porque a gente diz, é de acordo com o som, de acordo com o som. E elas colocam, e elas escrevem de acordo com o som. Aí a gente vai dizer, logo depois, né? Olha, parece que ela está alfabetizada, mas ela está escrevendo tudo grudado, e ela está escrevendo do jeito que ela fala. Quem é que ensinou a criança a escrever do jeito que ela fala? Todos os dias nós falamos isso para as crianças. Eu quero que vocês tenham a coragem de dizer para as crianças, não escrevam, nunca escrevam de acordo com vocês falam, e nem de acordo com como eu falo. Porque se vocês escreverem assim, vocês errarão a ortografia da palavra. A ortografia tem que ser vista. Vista. Então nós vamos aprender a ver a palavra. A pronúncia é outra coisa. Quando nós olhamos aqui para um texto escrito, eu fico observando os apresentadores de TV, né? Ontem mesmo, acho que foi na Globo, estava o Tralli, não estava o bom, né? Estava o Tralli. Aí você percebe, né, que o texto está diante deles, mas o Tralli não pronuncia como está escrito. O Tralli diz o texto, ele fala o texto. Ele leva para o texto a linguagem oral. E ele não obedece às letras, né, da pronúncia da linguagem escrita, porque ele sabe que uma coisa é escrita, outra coisa é oralidade. Se ele ler exatamente como está escrito, vão dizer, nossa, parece que ele está lendo com uma criança de escola, que a gente ensina as crianças de escola a tirar o som de acordo com as letras e não trazer a oralidade. Aí vocês vão falar, bom, mas então a oralidade e a escrita são completamente separadas? Eu diria, do ponto de vista material, sim. Porque uma trabalha com os olhos e desenhos, figuras. A outra trabalha com os ouvidos, com sons. Matérias diferentes. Completamente diferentes. Mas o que é de comum entre elas? Aquilo que a gente não vê. Os sentidos. Ou os significados, como vocês quiserem.
São os sentidos. O ponto de encontro entre as duas são os sentidos, porque os sentidos, que eu quero dizer, como eu disse outro dia, eu falo usando esses sons, e o sentido está escrito também aqui, no texto, que está diante dos olhos de vocês e do meu também. Então, elas se encontram nos sentidos, ditos e escritos, com unidades diferentes, com matérias diferentes, que sensibilizam órgãos dos sentidos diferentes. Mas elas têm um outro lugar de encontro também, que é na linguagem chamada linguagem interior. Quando nós falamos em sentidos, os sentidos estão nessa linguagem interior que nós temos. Essa que as crianças falam, linguagem do pensamento, né? E vocês usam expressões, né, semelhantes. Leia com o pensamento, leia com o pensamento. É a linguagem interior. É a linguagem interior verbalizada. Isso é um termo vigotskiano, né? É uma linguagem verbalizada, uma linguagem construída com palavras, mas com palavras, com texto verbal, plenos de sentidos. E esse texto verbal, esse texto aqui que está na linguagem interior, ele é construído oralmente e ele pode ser construído pela escrita. Portanto, nós temos elas se encontram. Nós temos um lugar de encontro entre a linguagem oral e a linguagem escrita. É um encontro nos sentidos. E esses sentidos estão aqui na linguagem interior. O ponto de encontro não é matéria. É imaterial. Não é, letra e som. Não é. Mas nós tiramos, quando nós olhamos para a escrita, nós pegamos os sentidos. E quando nós lemos para o outro até, nós podemos botar som, mas não é o som que nós estamos colocando. Nós estamos dizendo as palavras orais, porque nós pegamos os sentidos. Ler é olhar os sentidos. E se eu quiser transmitir para os outros, eu transmito os sentidos pela linguagem oral. Então, o encontro das duas não é na matéria. E aí é o equívoco da sílaba, do ensino de sílaba, porque acha que a gente tem que ensinar de acordo com o que está com uma unidade da oralidade, e o alfabeto móvel tem a ver com com o fonema. E o método fônico tem a ver com o fonema de uma maneira mais ainda radicalizada, porque insiste que as crianças têm que ser linguistas e perceber os pequenos traços diferentes entre um som e outro. Entre os sons coincidentes, então, não é? Você se lembra de quando você estudava os consoantes, oclusiva bilabial, B, né? E depois falava, mas o P também é oclusiva bilabial, P. Mas qual é a diferença entre elas? Uma é surda, outra é sonora. Uma mexe as cordas vocais, outras não. Aí eu fico botando o dedo aqui para perceber, não é? Se treme ou não. Ninguém é linguista, nenhuma criança é linguista para fazer isso. E não precisa. Não precisa. Porque a referência não é o fonema. A referência é a linguagem escrita inteira. Inteira. Os gêneros inteiros. E ensinar para as crianças que ali tem sentido. E que quando a gente tem intenção de ler, a gente pega sentidos. E quando a gente tem a intenção de escrever, a gente constrói sentidos. Os sentidos estão na base. E os sentidos estão aqui, numa mente inteligente que pensa. Quando a gente tira isso, a gente ensina de uma maneira estéril. Estéril. E as crianças são seres inteligentes para perceber isso. Eu trouxe uma cartilha que vocês viram aí, né? Uma cartilha que eu guardei há muito tempo, desde quando eu estava começando o trabalho como supervisor de ensino. Um colega falou, você conhece a cartilha Tatu? Eu falei, não, ele me deu essa cartilha, porque ele era da região, né? Ele morava na região da Sorocabana, da região de Itararé e Itapeba. E ele me deu essa cartilha de Avaré. Eu guardei, né? Até hoje eu a tenho, porque é uma cartilha cumulativa. As sílabas vão crescendo. Mas o que é interessante? Para mostrar o ridículo, que os sentidos são, jogados para fora. Bom,
O que fazem os caracteres, então? Os caracteres são unidades da escrita. As letras são caracteres? Sim. E todos os outros, porque a escrita é composta por caracteres, todos com sentido. Quando nós pensamos, quando a criança pensa, a gente oferece para ela, fala, olha, você quer escrever? Escrever sentidos, não é? Então nós temos que trabalhar com esse conjunto todo aqui. Isso aqui são as unidades da escrita. Tudo isso aparece na escrita. Só que a gente não consegue colocar tudo, tem muita coisa. Mas isso aqui é um grande conjunto já, né, de material para que vocês possam manipular para escrever. E se vocês quiserem ler, isto é, compreender o que já está escrito, vocês vão se encontrar com esses materiais também, com esses caracteres. Ora, então nós temos que inverter. Nós temos que insistir primeiro com o ato de ler, que seria a descoberta do texto proposta pelo Bajar. Não é? É pela descoberta que eu vou aprender a pegar pistas para compreender o sentido, compreendendo toda a situação e olhando como é que aquilo está escrito. Mas a criança vai fazer sozinha? Não, vocês viram. É o trabalho do professor. É o trabalho de ensinar a criança, isto é, está entrando pela escrita, pelo ato de ler, com o material diante dos olhos, com a escrita diante dos olhos, com os caracteres diante dos olhos. É aí que vai ser a discussão. É isso que elas vão se apropriar da escrita, com o ato de ler. O ato de ler se mistura com a própria escrita. A escrita não fica separada do ato de ler, a escrita não fica separada do ato humano. A escrita se gruda ao homem, se gruda à criança, se gruda ao professor. E aí se discute. E aí que ela vai aprendendo. E quando ela vai escrever, eu poderia dizer, na expressão vigotskiana, que ela se apropria, né? E depois, quando ela vai escrever, do ponto de vista de Vygotsky, ela vai objetivar, isto é, aquilo que foi construído aqui na linguagem interior, ela vai usar, ela vai pegar esses caracteres, vai tatear esses caracteres que ela viu lá para poder escrever. Ora, mas nós podemos facilitar, porque o que está lá no texto é uma linguagem com maiúsculas e minúsculas, que o Eli chama de dupla caixa, não é? Que os tipógrafos chamam de dupla caixa. Veja que nós estamos lidando com aquilo que o Gutenberg criou em 1440, com a tipografia, aquilo com que Frenet lidou no século XX, com a tipografia, e nós estamos lidando com aquilo que está nos computadores e nos celulares hoje, que são os caracteres digitais. Quer dizer, é a tipografia no mundo digital. E quando nós falamos em humanizar as crianças, nós queremos que as crianças entrem no seu mundo, não no mundo de 1900, nem do mundo de 1950, que era o meu mundo quando eu fui alfabetizado, na década de 50. Nós queremos que as crianças se apropriem da cultura da época em que elas estão vivendo. Elas têm que sentir o que é a época. Portanto, elas têm que lidar com o que está posto hoje. É uma escrita baseada em caracteres. Mas existem escritas em caracteres, letra maiúscula? Sim. Alguns gêneros. Gêneros. O gibi é um gênero desse tipo. As manchetes de jornais é outro gênero. Na televisão, vocês percebem, né, nos canais de notícia, sempre tem uma manchete maior em caixa alta, depois outro trecho embaixo em baixa e caixa alta. Mas depende do gênero e não de uma maneira indiscriminada. Porque o gênero foi criado assim. Ora, o que nós temos então é que oferecer para as crianças a possibilidade de manipular esses caracteres. Porque elas estão vivendo isto. O mundo, hoje é o mundo digital. E elas têm que lidar com isso. E ficou mais fácil. Porque antes, Frenet sofria para ter uma tipografia lá. Nenhuma escola tinha tipografia. Eu acho que no escola oficial. Né? No mundo ocidental, muito menos no Brasil.
Eu me lembro claramente, né? Todas as secretarias tinham máquina de escrever. Nunca uma máquina de escrever que já tinha a possibilidade dos caracteres entrou numa sala de aula. Nunca. Quando era diretor de escola, eu ficava pensando, por quê, né? Já pensou uma máquina lá dentro? Como é que essas crianças fariam? Porque em casa, quando a gente tinha máquina, os filhos ficavam loucos para ficar batendo naquela maquininha. Quando o computador chegou, ele parou na secretaria. Demorou para que, né, para que fossem montadas aquelas salas de informática. Demorou com os computadores fixos, que depois caíram em desuso, não é? É isso que é colocar a criança no seu mundo. Mas nós continuamos a colocar a criança no mundo antigo, no mundo mais antigo do que a época em que nós vivemos. É um mundo de manipular só o lápis e desenhar caracteres. E desenhar o caractere letra. Desenhar. Eu estou colocando dois verbos aqui. Um é desenhar, criar. O outro é manipular. Ora, os caracteres que elas veem lá, eles podem ser manipulados nos teclados. Mas como eu escrevi aqui, né? Como não há teclado, não tem jeito. Não é? A sala de aula, algumas salas sim, alguns lugares sim, algumas escolas sim, mas boa parte não. Então nós temos que trabalhar com criar os caracteres, imprimir os caracteres, fazer os caracteres em madeira, papelão, qualquer coisa assim, para que as crianças não mais manipulem o alfabeto móvel, mas caracteres. O caractere já nasceu móvel. Desde Gutenberg, é o tipo móvel. Então, os caracteres servem para escrever. E com eles dá para escrever dentro dos caracteres do computador, dá para escrever qualquer coisa. Não é? Os caracteres fabricados, não dá para escrever muita coisa, porque o número é limitado, não é? Mas as crianças, pelo menos, entram no mundo dos caracteres e percebem que cada sinal, que uma letrinha com um acento grudado não é para dizer, não é para indicar pronúncia. Aquele acento grudado já não é mais acento, ele foi criado um novo caractere. Um A com um risquinho assim é um outro caractere, diferente do A sem risquinho, diferente do A que tem um risquinho do outro lado, diferente do A que tem um chapeuzinho. São diferentes, são caracteres diferentes. As crianças têm que aprender isto. Aprender que os caracteres são unidades da escrita, que as referências estão na própria escrita e que eles são independentes da oralidade. A oralidade tem outras unidades. A escrita tem outras oralidades. O encontro são consentidos. E esses sentidos estão na linguagem interior. Basicamente, isso. São 14h50, né? Eu vou passar para a Adriana comentar um pouquinho em relação à experiência que nós tivemos com as professoras, né? Porque o que é que nos moveu, não é? Então eu vou dizer da minha experiência e depois eu abro aqui o espaço para a Adriana. Eu comentei já isso, né? Eu vou repetir, né? E talvez algumas colegas não estavam presentes, porque eu vejo aqui que, né, quando eu acompanhei na aula passada, tem picos de audiência, né, e picos de queda, né, de audiência no nosso encontro, né? Então, de visualização, não audiência, né, visualização. Então, quando a gente chegou com o alfabeto móvel, as pessoas trabalhavam só com sílabas. Trabalhavam com sílabas e não abriam mão. Definiam com unhas e dentes. E diziam que é com sílabas. Sim, porque com sílaba tem que escrever, porque uma palavra é formada por sílabas. A palavra escrita. E a gente dizia, não é formada, porque os homens inventaram o alfabeto. A escrita chama-se alfabética. Eles inventaram o alfabeto. Então não é sílabas. Eles diziam, não, são sílabas sim, porque como é que vai separar no final? Separar no final, isso não é a razão de escrever, sabe? A escrita é outra coisa, muito maior do que separar uma palavra lá no final de uma linha. Né? Então era difícil convencer. Né? Eu creio que até hoje é difícil.
E eu estou tentando aqui, nesse momento, né, fazer os argumentos de convencimento. Né? E aí nós falamos, bom, naquela época nós não pensávamos em caracteres, pensava em alfabeto móvel, né? Porque não tinha essa visão da autonomia da escrita em relação à linguagem oral. E aí nós punhamos para escrever, né, um saco, um montão de sílabas, e até sílabas as chamadas complexas, né, um monte delas, e um monte de letras soltas no alfabeto móvel. E dizíamos, olha, escrevam uma poesia. Nós não dávamos nada, uma referência. Dizíamos apenas, escreva uma poesia. E um poema, uma quadrinha simples. O pessoal que tinha o alfabeto móvel montava rapidamente, né? E o pessoal de sílabas não conseguia escrever nada, porque não dava para montar sílabas. Faltavam sílabas, não dava certo. Era né? Não tinha, não fazia sentido. Então escreviam coisas como aquilo que vocês viram na cartilha aí. A macaca mamava na vaca, ou qualquer coisa assim. Sabe? Coisas sem sentido. E aí elas entendiam, então, que a unidade era a letra. E agora, né, nos últimos anos, a gente começou a discutir, né, nós começamos a refletir em relação à unidade, né, e chegamos à conclusão que o caractere é a unidade. E quando ele é a unidade, ele se desprende da oralidade. Então, sílaba para lá, alfabeto móvel para lá. Ficamos com os caracteres. E percebemos que com os caracteres tudo faz sentido. Porque as crianças, o que elas veem lá, elas conseguem colocar aqui. Elas conseguem usar todos os sinais que estão lá, porque elas têm os sinais diante das mãos. Todos os sinais. O alfabeto móvel não tem. Elas têm as maiúsculas e minúsculas. O alfabeto móvel não tem, só tem maiúscula. Então não dá para escrever o real. Não dá para escrever o que se vê. Não dá para escrever aquilo que rola diante dos olhos toda hora. Aquela escrita é uma escrita, com o alfabeto móvel é uma escrita que não é uma escrita real. Aquela que está na vida. Portanto, quando nós fizemos isso com os 3 grupos, né, nós introduzimos um outro grupo, aí para tentar mostrar que sílaba não dá conta, alfabeto móvel não dá conta e os caracteres não contam. Demora mais para escrever? Sim, porque os caracteres são em número maior do que um conjunto de letras. Eles são muito mais. Né? Eu vou passar para a Adriana, né, para ela fazer uma exposição. Né? O que me deixa só contente é que a gente vê que algumas escolas do país estão fazendo experiências, algumas professoras, né, elas fazem experiência e ficam felizes, porque elas percebem que escrever, as crianças percebem que escrever, que ler é bom e que escrever, no fundo, é uma montagem de um grande quebra-cabeça, mexendo com os caracteres. Pois não, Adri? Pronto. Então, pessoal, muita coisa na cabeça, né, para uma tarde só. O livro é curtinho, mas todo o conteúdo que o livro apresenta é uma desconstrução de muita coisa que a gente acredita, que a gente vem fazendo, às vezes vem fazendo até mesmo sem pensar muito sobre, né? Então, realmente é difícil a gente virar a chave, a gente não sair de um curso e começar a fazer a coisa acontecer de forma diferente. A gente vai devagar, um passo de cada vez, começando aos poucos, não é? Então, nós, como o Dago disse, né, nós fizemos alguns experimentos, e o objetivo agora de falar um pouco sobre essa parte do texto de hoje, eu vou conversar com vocês sobre 2 coisas. Uma é o experimento com as professoras, e o outro é o experimento com alunos, né? O que a gente pode fazer com os alunos usando os caracteres. Se nós tivermos uma convicção de que aprender é conseguir, que aprender é conseguir objetivar um determinado conceito, então a gente precisa também ter certeza de que essa fala do Dago, de que essa leitura do texto, de que esse curso
possa ser objetivado. Senão a gente está só na metade do caminho da aprendizagem. E para que isso se torne, de fato, encarnado na nossa prática, para que o uso dos caracteres seja feito na sala de aula, tomando como realmente uma prática que o professor considera essencial e necessária para a criança aprender a ler e escrever, às vezes é preciso que a gente próprio tenha essa experiência que o grupo de professores, né, com quem nós fizemos alguns experimentos, passaram. Então, se vocês estão em escolas, por que não, num horário de estudo coletivo, fazer o teste com vocês próprios, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos 3 conjuntos, como vocês já leram no texto, né? Nós fizemos 3 conjuntos de peças. O primeiro conjunto eram sílabas, que foi um conjunto de 245 sílabas, e foi todo o material que nós distribuímos para os professores foi madeira, foi MDF, porque nós havíamos feito com os caracteres, numa oficina, com os caracteres em madeira, e depois com as sílabas plastificadas, e aí os professores disseram, não, mas nós não conseguimos porque o plastificado é mais difícil de mexer. Então, às vezes, há uma resistência muito grande mesmo da gente conseguir acreditar que isso é possível, que isso é verdade, né? Que isso é uma coisa que está na nossa cara, é verdadeiro, mas a gente ainda está preso a uma espécie de regra que nos mandaram seguir e que a gente parece que tem que obedecer e tem que seguir. Porque nós vivemos numa escola em que nós aprendemos a ser ovelhas, a caminharmos juntos, a entrar no curral no horário certo. É difícil falar assim, né? Parece pesado demais, mas o tipo de educação que nós temos no momento, nesse contexto neoliberal, é um tipo de educação que prepara a criança, a pessoa, para uma massa, né? Então, é importante a gente realmente vivenciar as coisas. Então, nós tínhamos um conjunto de sílabas de 245 sílabas, um conjunto de alfabeto móvel de 228 letras, e depois um terceiro, que é o conjunto dos caracteres, com 212 em madeira, todos eles em madeira. Esse conjunto de caracteres que a gente tem, que a gente propôs no tateamento experimental com as professoras, eles não contêm números, mas é uma coisa que vocês podem colocar quando vocês forem construir o seu conjunto de caracteres. Neste caso, nós não tínhamos, porque nós priorizamos a escrita na ocasião. E depois surgiu a dúvida, né? Mas se os professores quiserem, por exemplo, montar uma receita, aí o número vai ser necessário, né? Então, seria bom que vocês acrescentassem também o número. Então, preparado esse material, então, os professores serão divididos em 3 grupos, e cada grupo ficará com um conjunto. Nesse conjunto, você vai escolher uma frase, né, para que as pessoas possam montar essa frase usando o material recebido. Veja que nós escolhemos uma frase, não foi uma frase aleatória, escolhemos, não é o jogo que é natural na criança, mas sim o trabalho, de Celestin Freinet. A criança gosta de fazer tudo aquilo que é de verdade, tudo aquilo que serve para alguma coisa. Então, o trabalho aqui, nós estamos considerando o trabalho não alienado, não aquele trabalho que existe na escola, um trabalho fatigante e alienado de repetição de coisas. Repetição de copiar uma palavra, repetição de separar sílabas, repetição de fazer a cópia do texto do livro, e as coisas todas que a gente conhece, né?
Então, os professores deveriam escrever esta frase. Como o Davo disse, né, a primeira experimentação que a gente fez foi em Urbano Santos. Tem um pessoal aqui assistindo, né? Eles podem comprovar isso, podem testemunhar em relação a isso, né? Foi em 2023. E as imagens que tem nesse livro aqui sobre a prática da oficina foi feita num evento nacional sobre a pedagogia Freinet, num evento chamado Pedagogia Freinet no Chão da Escola, Democracia, Trabalho e Cooperação, que foi realizado em Campinas, na Escola Curumim. Então, veja, as professoras que receberam as sílabas, elas receberam as sílabas e tentaram montar essa frase que vocês viram. Como vocês podem ver na foto, se vocês estão acompanhando, né, com o livro, vocês podem perceber que os professores não conseguem de jeito nenhum montar a frase que foi pedida. A frase está no quadro negro, né? E os professores vão olhando e vão tentando montar. Então, criam-se algumas estratégias, por exemplo, colocar uma peça em cima da outra para tampar um pedacinho da sílaba, né? E assim vai tentando fazer a construção da frase, mas a construção não acontece. Então, há uma dificuldade grande no trabalho da manipulação das sílabas. O outro grupo que recebeu as letras do alfabeto, aquilo que a gente chama de alfabeto móvel com as crianças, elas conseguem montar rapidamente a frase, mas não conseguem montar exatamente do jeito que a gente usa no dia a dia, né? Por quê? Falta vírgula, falta aspas, faltam aspas, falta o sinal de exclamação, todos os acentos, os espaços, né, entre as palavras, eles não são bem determinados, são determinados pela cor da carteira onde foram montados, né? Então, é até possível montar e pedir que alguém leia aquilo que está escrito e alguém consegue reproduzir o que está escrito para um texto sonoro. Só que a pessoa consegue fazer isso porque ela já tem um conhecimento e, portanto, ela emprega esse conhecimento já existente, não é? Para poder dizer o que tem escrito, e aí, então, ignorando a falta da configuração gráfica, a pessoa compõe mentalmente essa configuração que não existe ali, né? Se vocês observarem agora ou depois, né, vocês podem olhar, se não estiverem vendo agora, nesse momento em que as professoras estão usando o alfabeto móvel, existe a letra C com C cedilha, dentro do alfabeto móvel, né? E esse emprego do alfabeto móvel, na realidade, o emprego do alfabeto, tentando com que as crianças montem as palavras, também não é seguido à risca, né? Porque senão as professoras não introduziriam nesse alfabeto móvel a letra C com C cedilha. Então, a palavra criança, lá no alfabeto móvel, eles encontraram um C com C cedilha. E depois, na manipulação dos caracteres, então as professoras começaram a montar, demoraram um pouco para montar a frase toda, mas conseguiram montar a frase exatamente do jeito que a gente escreveria essa frase na tipografia, no computador, com o nosso conhecimento também por escrito à mão. Vejam que, depois de montado tudo, o que é necessário fazer? Fazer com que os grupos circulem pelos outros grupos. Então, o primeiro grupo que estava lá com as sílabas, ele deve
andar para ver o trabalho dos outros grupos. E cada grupo deve manifestar para os outros grupos qual foi a sensação de lidar com esse material. Então, nesse momento, e depois a gente vai trocar, né, pedir com que aquele grupo que trabalhou com os caracteres, que ele trabalhe com as sílabas, que o que trabalhou com o alfabeto móvel trabalhe com as sílabas. Ah, mas já viram, não é necessário. Olha, gente, é necessário. É necessário sentir na pele para que a gente realmente possa dizer, é verdade. Senão a gente não consegue, fica sempre uma minhoquinha na cabeça, ai, mas será que é isso mesmo, né? Então, é necessário. Aí, então, faz-se a troca e as pessoas mudam de posição e vai sentir o que o outro sentiu, né? Em cada uma dos conjuntos de caracteres, né? Na manipulação das sílabas, a gente coloca esse número limitado de sílabas, porque seria impossível, limitado, não é limitado, né? São 2 jogos que nós compramos, jogos que são vendidos em qualquer Mercado Livre da vida, né? E nesse conjunto de sílabas, vem também as letras soltas, algumas vogais soltas, porque já é claro que não vai ser possível escrever palavras com as sílabas, só com sílabas. Então, a gente retirou essas vogais, porque quando a professora trabalha com o silabário, as vogais não estão lá, né? Então, isso é muito importante. Quando a chegada do construtivismo, né, gente, as sílabas desaparecem, né, e volta, então, como o Dago disse, e no lugar, volta não, né, no lugar aparece o alfabeto móvel. Mas não muda a configuração, né, porque o alfabeto móvel está ali para representar os sons também. Então, essa forma de enxergar a escrita como uma tecnologia baseada no gráfico, no imagético, é difícil da gente se desfazer. Por isso seria importante a gente trabalhar com as oficinas para que a gente pudesse realmente vivenciar. Também é possível, depois de toda a oficina feita, é possível abrir o notebook e usar lá o Word, procurar no Google, né, digitar mapa de caracteres. E aí a gente vai encontrar muitos outros caracteres que não estão aqui, por exemplo, no arquivo, no anexo desse livro, muitos outros caracteres que a gente nem conhece. Alguns a gente conhece, não sabe o nome, outros a gente nem usa porque não faz parte da área de trabalho, de estudo que a gente tem, né? Então, essa discussão sobre o mundo da escrita no mundo gráfico, ela só pode acontecer quando a gente percorre um caminho de estudo, esse caminho de estudo que o Dago mostrou, que é esse caminho percorrido desde lá das origens da escrita, desde da construção de escritas não alfabéticas e depois a alfabética pelos gregos e tudo mais, é que a gente vai conseguindo entender melhor por que motivo a gente deveria usar o conjunto de caracteres. Quando as professoras que estavam com o conjunto de caracteres, montaram a frase, não é o jogo que é natural na criança, mas sim o trabalho, Celestin Freinet, elas montaram direitinho, com aquela pressa toda, pela primeira vez, usaram o espaço em branco, usaram o ponto final, usaram a maiúscula e a minúscula, muito importante, usaram a vogal acentuada, que é um outro caractere, né? Usaram também a haste para cima e a haste para baixo para poder fazer a linha imaginária da escrita. Nós temos uma base para escrever, não temos?
Então, se vocês olharem lá no livro, as professoras usaram o O invertido. O O ficou fora da base da linha imaginária da escrita, ficou lá em cima. Se a gente abaixar o O para perto do não ou perto do trabalho, o O ele vai ficar com um pedacinho da imagem, da plaquinha de madeira para baixo. Ô, Sônia, eu vou, acho que, apresentar isso, né? Talvez seja interessante, vou só compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela. A letra A, a letra O. Compartilhar uma janela, pronto. Pronto, aí vocês estão vendo, eu acho, né? Estão vendo? Então, gente, aí nesse material que vocês estão vendo, o que eu estou falando da linha imaginária, tudo tem que ficar numa linha retinha, né? Por isso que tem o caderno que desenha a linha, para a gente ter essa noção da letra, de todo o desenho da letra, né? Da haste para cima, da haste para baixo, e etc. E aqui, nessas plaquinhas, não tem um tracejadinho para a criança descobrir. Justamente porque ela precisa descobrir isso nesse contato entre tantos caracteres, o que há em cada um dos caracteres que o diferencia em relação ao outro, né? Uma outra coisa também que aparece aí é o criança, tá vendo? A criança, o N, a N, para a gente aproveitar e começar a acostumar a dizer não sobre o som, né, mas a letra, né? É preciso ampliar a tela e eu não sei como é que faz isso. Ampliar a tela, eu sei como é que faz isso, claro, espera aí. Eu vou aumentar a tela. O Dago que está dando essa sugestão. Aí ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Olha aí para mim. Então, tá bom. Então, olha só. A letra N não é uma letra N aí. Vocês perceberam que é um U? Então, veja, o que vai diferenciar um U de um N, vamos lá embaixo, o que vai diferenciar um U de um N é só a linha imaginária, tá vendo? Então, aqui letra U, aqui letra N, mas o desenho dele é o mesmo. Como aqui na palavra nadar, né? Na primeira palavra, eu usei o N corretamente, e na segunda palavra eu usei o N de forma incorreta. Eu usei um U, na verdade, não foi um N. Então, o que me faz perceber isso é a linha imaginária, que a criança vai reconhecer depois com o trabalho dos caracteres. Aqui a mesma coisa, né? Olha, Ilíada, veja que interessante. Ilíada, o I maiúsculo tem a mesma configuração que o I, que o L. Então, que a L, que tá difícil falar isso agora, né, gente? Se for caractere é O, se for letra é A. Mas é legal a gente ter isso em mente, né? Para poder, vamos dizer assim, sair do autômato, né? Então, veja isso aqui, a criança também vai ter que perceber, nossa, mas é igual, isso é o quê? E se a gente tiver ainda um travessão, a criança vai perceber que o travessão é mais fininho, mas que ele tem a mesma configuração que tem esse aqui, né? Então, isso só dá para mostrar para a criança quando a gente trabalha com o conjunto de caracteres. Veja só, aqui, uma quadrinha, né? Não, uma adivinha. O que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão, um botão. Então, se a gente está trabalhando com as crianças de primeiro ou de segundo ano, com os caracteres não precisam
ser numa quantidade exagerada, né? Como, por exemplo, para escrever um texto, como é numa gráfica, numa tipografia antiga que usava o tipo móvel. Nós, inclusive, é muito importante dizer isso, que no anexo do livro, vocês terão ali uma quantidade, se vocês imprimirem esse, utilizarem esse para plastificar ou para imprimir num papel cartão, alguma coisa assim, é preciso lembrar que ele foi pensado para a criança no início do processo de alfabetização. Então, a criança não vai escrever um texto enorme, não vai escrever uma história narrativa de uma folhinha de caderno inteira, né? Isso a criança vai fazer quando ela estiver já usando, estiver livre dos caracteres. Então, os caracteres é um material que a gente vai trabalhar no início da alfabetização. E os gêneros textuais que nós iremos utilizar são os gêneros textuais curtos, como, por exemplo, essa adivinha. Mas olha que interessante, tem 2 pontos, tem vírgula, tem interrogação, né? Tem acentuação, tem maiúscula, minúscula, né? Isso é uma situação muito importante para a criança reconhecer esse trabalho. Fora isso, né, o que é preciso dizer também, nós, quando trabalhamos com criança, no uso dos caracteres, agora nós estamos no meio do ano, né? As crianças de vocês já estão alfabetizadas, eu acho, né? Não vai mais utilizar o conjunto de caracteres agora. Mas quando vocês forem utilizar, o conjunto de caracteres vai chegar naquela sacola que está ali no livro. Pronto, numa sacolinha. E você vai dizer que com isso daqui a gente consegue escrever, a gente escreve com essas peças. E aí vocês precisam dar um nome para isso, né? Ou vai chamar o conjunto de caracteres, vai ficar no nosso escritório de escrita. O professor sempre tem que pensar a organização da sala, o planejamento do trabalho, mas também a organização espacial da sala. E esses caracteres precisam estar à disposição dos alunos. Então, eu vou organizar o meu escritório de caracteres. Como é que eu faço no começo do ano? Esse material chega junto com o aluno. Gente, o que tem aqui? Tem letra, mas tem letra de todo tipo. Então, o primeiro momento com o uso dos caracteres, porque as crianças vêm da educação infantil, vão falar em letras, não vão falar em outras coisas, mas vocês vão mostrar, mas isso daqui é uma letra? Isso aqui é uma letra igual a essa? Ah, então como que a gente chama isso daqui? Porque isso aqui é um conjunto grande de coisas que cabem letras maiúsculas, letras minúsculas, cabem sinais de pontuação, etc, etc, né? E a gente vai chamar isso de conjunto de caracteres, e com isso a gente pode escrever. Mas se a gente jogar na mesa assim, desse jeito, ó, do jeito que tá, se a gente guardar tudo numa sacola e jogar para eles trabalharem a produção de um gênero, que nós vamos falar já já, pode ficar difícil. Então, seria interessante que as próprias crianças fizessem a classificação desse material e fizessem um trabalho de tipógrafo. Então, numa caixinha de manteiga, num potinho, eu vou separar só espaços em branco. No outro, eu vou separar só sinais de pontuação. No outro, eu vou separar só caixa baixa. No outro, eu vou separar caixa alta. E assim por diante, né? Por quê? Porque o aluno primeiro ele vai sentir o material. Primeiro ele vai conhecer o material. Ele vai fazer uma seleção do material que ele vai saber que sentido tem essa seleção. Onde eu encontro, aqui está precisando de a caixa do espaço em branco não está aqui, vou pegar, está lá em cima do armário, o aluno sabe que está lá, né? Então, isso é fundamental, não é para jogar de uma vez e pronto, agora vocês acham as letras e se quiserem, pode jogar de uma vez também. Uma ideia muito, a criança vai sofrer um pouco mais no começo, né? E eu acho que é bastante interessante o processo de classificação e organização do espaço tipográfico das crianças num primeiro e num segundo ano, né?
O pessoal do Quitунde, de Alagoas, deu a grande ideia de a gente trabalhar com caixas de pizza, porque tem aquela voltinha alta, né, o beiralzinho alto, que não deixa os caracteres caírem no chão. Se a gente vai trabalhar com criança, com grupos de 4, por exemplo, então uma caixa de pizza para cada 4, né? Isso é outra coisa importante da gente dizer também, que não está tudo explicitado no livro, mas vocês não precisam fazer de jeito nenhum um conjunto de caracteres para cada criança. Isso é uma prática lá do construtivismo, que a gente fazia um conjunto de alfabeto móvel para cada criança. Mas veja, eram 26 letras, né? E agora isso aumenta significativamente. Então, eu não preciso de um para cada criança. Se eu tenho uma sala grande, eu preciso de 4, eu preciso de 5. E se eu tenho a possibilidade, se eu já sou uma professora que trabalho com ateliês, então eu não preciso ter para todo mundo, porque eu vou colocar as crianças separadamente em trabalhos diferentes e num momento X a criança vai entrar em contato com o trabalho dos caracteres, né? Então isso é importante de dizer também. Então as crianças vão fazer todo esse processo de separar o conjunto de caracteres que são sinais, o conjunto de caracteres que são espaços. E nesse momento que vocês vão começar a produção, precisa ser sempre a produção de um gênero. Então, uma palavra solta que vem da nossa cabeça não é um gênero, né? Assim, um gênero sempre vai produzir um enunciado, né? Um enunciado produzido, melhor dizendo, um enunciado produzido vai ser sempre um gênero, ele vai estar sempre dentro de um gênero. Então, o Dago comentou, acho que foi no outro encontro, né? Sobre a leitura de placas, né? A escrita do nome de placas de rua. Isso é um gênero, porque a placa está lá, ela tem um sentido, ela organiza a vida em sociedade, né? Para que a gente encontre um determinado endereço e tal. Então, o professor vai fazer lá a foto da placa da rua, próximo da escola, né? De placas diferentes, e vai trazer para a criança, vai projetar. Se a escola é muito pobre, não tem o projetor, a professora escreve na lousa o nome da placa, usando caixa alta e caixa baixa, isso não tem problema nenhum, escrever com o giz, né? Tudo vai depender do que eu tenho, dos recursos que eu tenho para utilizar. E aí as crianças, então, vão montar o nome da placa, pois se você tirou 3 placas, você pode, 4 placas, você pode montar 4 grupos, você tem 4 conjuntos de caracteres, cada mesinha vai montar o nome de uma rua, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Essa é uma escola do trabalho não alienado, então não preciso fazer tudo repetido igual o outro, porque depois eu posso levantar, nós vamos rodar e nós vamos ler o nome da placa do outro grupo, do outro grupo, do outro grupo. Então, o trabalho fica ainda mais rico quando ele não é repetitivo, quando ele não é idêntico para todo mundo. Agora, eu não posso fazer a escrita das placas pelas placas. Então, eu posso organizar com as crianças que a gente vai fazer uma aula passeio para reconhecer essas placas, esses nomes que eu trouxe, esses nomes que nós montamos, esses nomes que depois a gente escreveu no caderno, a gente vai sair para reconhecer o espaço externo da escola, né, ali na quadra, quais são as placas, como é a placa, como a placa está escrita. Então, que é diferente de como a gente montou ali, né? Tem placa azul, tem placa de outra cor, né? Então, tudo isso a criança vai ter que olhar e ver. E que outras coisas a gente pode ver escrito por aqui? Então, veja que sempre que eu vou fazer alguma coisa, ele precisa estar ligado com um pequeno projetinho, né? Um fazer para valer, se não for o projeto, sabe? Então, por exemplo, eu vou montar com as crianças, eu estou pensando sempre
gêneros que sejam curtos para eles escreverem. Mas não significa, veja bem, que eu tenho que dar uma leitura de um livrinho, de um mini livro do Pacto, por exemplo, aqui em Uberlândia, que são mini livros, mas na verdade são cartilinhas, né? Que eu vou repetir leitura de cartilinha alfabeto ou coisa desse tipo. Na hora de ler, e todo dia tem que ler, nós vamos ler os livros grandes, os livros do tamanho que é o livro. Nós não vamos ficar escolhendo livro pequenininho. O montar a palavra com os caracteres demora bastante quando a criança está nesse processo inicial. Então, é normal isso. Por isso, nós não vamos fazer uma leitura, uma escrita imensa, mas para a leitura a gente vai fazer. E aproveitando, a gente tem que começar a rechaçar livros que tenham caixa alta. Porque esses livros que têm caixa alta são livros que a história do construtivismo, né? As editoras perceberam que as professoras usavam caixa alta. Olha, um livro maravilhoso do Léo Cunha e o André Neves, né? Um Dia no Rio. E esse livro tem uma ilustração belíssima, né? Ele é super bem trabalhado na ilustração, uma ilustração que dá vontade de chorar, só de olhar, né? Sem precisar conhecer a história, sem ler a história. E ele está todo encaixado. Na verdade, esse texto fala sobre a tragédia de 2015, com o Rio Doce, que teve aquele problema da lama, da mineração e tarará, né? Então, e a editora é Pulo do Gato, uma excelente editora. Depois temos aqui, ó, Caramelo e o Milagre de Natal, uma história lindinha, né? Mas tudo em caixa alta, né? O que eu estou querendo dizer para vocês não é que vocês não devem ler esse livro, podem ler esse livro para criança, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que se trabalhamos hoje com a letra maiúscula, como era pensado pelo construtivismo, quando a criança vai para o livro de literatura infantil, ela tem uma dificuldade de ler. Por quê? Porque nos livros, os livros maravilhosos, né? Bartolomeu Campo Queiroz, O Tempo Voa, né? Então, tudo aqui, ó, exatamente como a sociedade lê. O seu livro, você não vai comprar um livro de literatura tudo em caixa alta, que você vai morrer para ler, né? Então, aí a criança abre o livro e estranha o tipo de letra, né? E se a gente trabalhar com os caracteres desde o início, ela não vai estranhar, não vai ter que ter um segundo aprendizado para ler. Então, é muito importante que a gente também ofereça para as crianças os livros, os bons livros que chegaram do programa do governo federal para as escolas, né? E esses livros, eles têm alguns têm caixa alta, mas os outros, a grande maioria, tem a dupla caixa, que é o que a sociedade usa para imprimir, né? Então, veja só, gente, vou falar como é que eu só quis fazer esse parêntese para não pensar que porque a gente está escolhendo gêneros mais curtos na hora de escrever, que a gente tenha que ler livros de literatura curtos. Então, uma prática também muito importante nesse momento é projetar livros de literatura e ler com a criança olhando o que você está lendo. Ou entregar folhas xerocadas, né, com textos de histórias completas, né, não como o livro didático traz, para ler com as crianças. Bom, voltando a falar, então, no tipo do gênero curtinho que a gente pode usar, vamos pensar no slogan. Tem aí o nosso livro sugere slogan. Agora, como assim eu vou usar slogan? Slogan da turma, por exemplo, é a turma do peixe. Aí a turma do peixe vai usar um slogan para ela. Então, se a turma do peixe, ela deve pensar tudo sobre o peixe, deve amar peixe, só que tem gente que pesca o peixe antes no período de desova, que não pode, não sei o quê, não sei o quê. Então, cria um slogan. O que é um slogan? Vou trazer um monte de slogan. Aí eu posso construir com os caracteres alguns slogans. Depois,
nós vamos criar junto um slogan para a turma vai escrever com o conjunto de caracteres, vai passar para o caderno, tá vendo? Então, é preciso ter um vínculo real, do jeito que é preciso com a placa, né? Olhar para sair lá fora e verificar se a placa existe mesmo, se está escrito daquele jeito. O slogan, eu não posso simplesmente falar, vou criar um slogan e pronto, né? Uai, o que é isso? Para que isso? Porque a gente vai colocar na porta da nossa sala, porque a gente defende os peixes por causa disso, disso e daquilo, né? Então, vocês têm que organizar também situações pedagógicas em que o material que vocês estão produzindo sejam para valer, tenham público leitor. Então, é importante ter um mural lá fora, um varal do primeiro C, um varal do segundo A, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, a gente pode ter ali algumas coisas organizadas, como ter uma plaquinha, né, que fique aqui o caractere em plaquinha, né, ele consegue ficar em pé, e a professora põe lá o provérbio do dia. Ela dá para a criança o provérbio por escrito, a criança vai montar com os caracteres na placa, cada semana é uma criança, aí então as crianças vão ler esse provérbio, vão discutir o provérbio, mas só que o provérbio não veio da cabeça da professora, o provérbio veio de uma entrevista que as crianças fizeram com os pais, os avós, né? Que tipo de provérbio você conhece? Meu pai, minha mãe, conta um para mim. E os provérbios são tão importantes porque tudo que está escrito lá não é o que significa. Então, e isso é um trabalho de compreensão leitora importantíssimo, porque não é o som da palavra, eu posso ler o provérbio em voz alta 500 vezes, se eu não entender o sentido dele e onde ele nasce culturalmente, eu não vou conseguir compreender o texto, né? E aí a professora vai usando essas situações para explicar também que a gente atribui sentido àquilo que a gente lê, né? Então, por exemplo, nós podemos criar o dia da semana, a voz do poeta e da poetisa. Quem é que vai dizer uma poesia? E aí, essa poesia dita, a gente vai construir com os caracteres. Ai, mas a menina disse uma poesia que tem 4 linhas, um poeminha curtinho, né? Uai, então esse foi o escolhido, então a gente vai separar a turma e cada turma vai escrever um verso do poema e depois nós vamos rodar e tudo mais, né? Então, veja, isso é uma forma da gente ir utilizando o conjunto de caracteres de uma forma fincada na vida, que as crianças aproveitem esse momento como um jogo-trabalho, né? Porque as crianças vão brincar com o conjunto de caracteres, como o Dago disse, como um quebra-cabeças, né? Então, isso alimenta o fato de ter alguém para ler, de pôr no mural da sala, de pôr na porta da sala, né? Mural da sala não, no mural fora da sala, pode ser até ali do ladinho da janela, né? Passa um trabalhador da escola, lê o que foi feito, aí brinca com as crianças, mostra que foi lido, né? Isso é importante. Também a gente pode fazer um varal de histórias, né? Semanalmente, o varal de histórias do segundo ano. E aí as histórias que eu quero dizer são assim, dobra o sulfite no meio, né? E a criança vai escrever uma pequena história. Essa pequena história que ela vai escrever, que a gente vai ajudar, que ela vai usar os caracteres para escrever, é uma coisa curtinha. Eu cortei o dedo com a faca e precisou dar ponto, doeu muito. Aí ele vai ilustrar e vai pendurar lá no varal de histórias do segundo ano. Agora, para escrever isso, então um grupo vai ajudar com o conjunto de caracteres, escrever essa história, outro grupo vai escrever outra história, outro grupo vai escrever outra história, porque não tem que escrever todo mundo a mesma história. E a gente tem que ter um varal interessante, né? E toda semana trocar a história daquele varal, não é mesmo?